Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil Papo de Auô, interatividade e dinamismo na sua rádio, com Babalaô e Fadaió, Adeto Yangã, Elé Boibã. Vamos lá? Ainda na nossa cultura, né, tem aquele espírito colonial, né, vamos dizer assim, aonde as visões de que o homem é para Ifá e a mulher é para Orixá ainda tem essa continuidade, né, e ainda existe a falta da compreensão do ser humano, né, a falta da cultura e a falta do conhecimento e a falta de onde pegar o conhecimento é o que está tendo nos trazendo mais atritos dentro da nossa comunidade, né? É dito que a cultura aborígene Yorubá, né, aqueles que cultuam o orixá, que são conhecidos como Eniti Orixadá. Eniti Orixadá é o nome da religião de Ifá, religião de orixá, que quer dizer aquelas cabeças foram criadas superiores às outras. Eu tenho isso no meu livro. Eu falo muito profundamente no livro, que eu vou lançar ainda, né? Em um futuro bem próximo, quem sabe, né? Mas quem está na escola de Ifá ainda vai ter esse tema ainda. Enfim, aquelas cabeças foram criadas superiores às outras. São os orixá, né? E o ser humano, às vezes eu falo ser humano, parece que eu estou falando ser humano. O ser humano foi criado igualmente o orixá, Ori e Ará. Só que os orixás tinham um propósito, né? Eles se tornaram orixá, se tornaram Eborá fortes, porque eles buscaram conhecimento, buscaram a medicina, buscaram aprimorar o seu convívio em sociedade. O que eu quero chegar é o seguinte, não havia preconceito. Não havia preconceito e eles sabiam da sua força interior, né, o seu espiritual Ori, para se fortalecer mais. Então não havia preconceito. Cada orixá tinha o seu papel na Terra e cada ser humano que estudava, os devotos de Ifá, estudava Ifá, eles sabiam aonde poderiam chegar, a sua força e o seu papel perante a comunidade. A mulher sempre soube o seu papel em comunidade. Vou dar um exemplo para vocês. Em cultura iorubá, o homem não fica na cozinha. Isso não é machismo, isso também não é feminismo. É porque lá é acostumado assim, é uma cultura. Então, se um homem for tentar cozinhar num templo de orixá lá, ele é expulso. Então, é a mulher que cozinha. Eu estou dando um exemplo, é só um exemplo, para as pessoas não poderem depois brigarem comigo. Okay? Então, é assim que funciona. Ainda tem a parte do preconceito do branco cultuar orixá, né? Ainda existe do negro achar que branco não pode pegar orixá. Isso existe. Existia ainda um preconceito de uma região da cidade, uma região de algum state, que mulher não poderia se iniciar em Fá. Hoje foi levado os versos de Fá e é reconhecido isso. Então, a separação desses papéis são fundamentais para saber quem é quem e quem pode fazer o quê. Mas todo mundo vive harmoniosamente em sociedade. Um depende do outro, não é separado, né? Eu estou dizendo cargos, né, para poder explicar melhor. Então vamos lá.
Aqui no Brasil ainda tem esse costume de falar que toda mulher que é iniciada em Fá é Yanifá. Já é discordado isso, né? Porque é uma cultura ao qual se está trazendo ainda, né? Está engatinhando, está pior, está mais devagar que Ibim, na minha opinião. Está muito mais devagar que Ibim, porque até Ibim ele vai devagar, né? Ele anda devagar, só que ele é muito esperto, né? A diferença é essa. Então, nem toda mulher é Yanifá só porque ela iniciou em Fá. Existem cargos, né, de mulheres que são divididos em dois: Yanifá e Yalaxé. Isso para a mulher que inicia em Fá, não inicia em Orixá, outros Orixá. Então, a Yanifá, ela tem conhecimento de Fá, ela tem vivência de Fá. Normalmente ela é casada com um Babalaô. Ela é, ao mesmo tempo, a Petebi e Yanifá. Né? Eu vou explicar ainda o que é a Petebi ainda, para as pessoas poderem entender. Então, no caso, Yanifá, ela trabalha que nem um Babalô trabalha, salvo os tabus dela. Que ela não veio, que ela é um elegant, que não viu o Odu, Yaodu, Ibadu, etc. Né? Então, ela não faz iniciação de Fá em ninguém. Ela não come a comida que é dividida com o Ibadu, com os outros Babalaô. Ela não faz nada disso. Mas ela tem um papel fundamental, que é fazer ebó nas pessoas. Ela pode fazer ebó. Ela pode consultar o Pelé. Ela pode consultar Iquim. Menstruada, né, de Ibajé. Ela não cultua Ifá. Ela não cultua Orixá. Ela não faz medicina. Ela não usa medicina. Esses são os papéis de mulher dentro da cultura. E a mulher, Yanifá, eu falo isso, pessoal, para vocês terem ideia, desde 2006. Desde 2006 eu coloco isso na internet, depois que eu aprendi com os outros Babalô aqui, né? Os outros que também não eram, diziam que eram Babalô e não eram, mas enfim, eu aprendi com eles e foi se aprimorando. Então eu sei realmente do que eu estou falando, com propriedade. Essas são as Yanifá. Agora, essas mulheres que não sabem fazer isso, não sabem consultar Ifá, não sabem recitar verso de Fá, não sabem cuidar de Fá, né? Elas não podem ser chamadas de Yanifá, mas elas podem ser chamadas de Yalaxé. Yalaxé é a mulher que cultua Ifá, dança para Ifá e canta para Ifá. Ela não sabe recitar versos, ela não faz ebó. Essa é a sacerdotisa que tem 90% no Brasil, que dizem sem Yanifá, como todo o meu respeito a todas, né? Mas muitas dessas não sabem que existe esse outro cargo, essa separação, né? Então, a Yalaxé canta, dança para Ifá, recita alguns versos, mas é só para ela. Aí a gente fala, mas e os homens? Também tem homem, porque eu já falei aqui no começo do programa. Nem todo homem é Babalaô. Nem todo homem que iniciou em Fá, fez Itefá, é Babalaô. Ele pode ser ao Abamaté ou ao Elegant. Abamaté, eu vou estudar Ifá, vou pegar Ifá para minha vida, mas eu vou continuar na minha empresa trabalhando, eu vou continuar com Ifá para minha casa, vou pegar o Ifá e só cuidar da minha família mesmo, vou cuidar dos outros, ou eu vou ser advogado, vou ser médico, só queria iniciar em Ifá mesmo, não tô afim de ser sacerdote. Esse eles chamam de o Abamaté. A Elegant, no caso, é um homem que não viu Ibadu, não foi permitido a ele ver Ibadu, que é, no caso, a mulher. A mulher não vê Ibadu, então o homem não vê Ibadu, que é a cabaça, né, destino, do comportamento, enfim, todos têm várias traduções aí. Então é para o pessoal entender. Isso é o sagrado, e falando de dogma, religião, isso é a cultura aborígene do sudoeste da Nigéria, ou cultura indígena do sudeste da Nigéria, os Yorubá. Esses são os Yorubá, né? Então, e a Yalaxé não vai consultar com o Pelé, vai fazer ebó para os outros, entendeu?
Então é isso que... essa parte que eu queria explicar. Então o Abamaté é isso, ó, o Abamaté, o Axocé também. Isso deve estar falando o nome errado. Mas tudo bem, depois eu vou consertar no vídeo. É isso que Abamaté, Axocé, essa cultura Ifá para ele, muito difícil para a família, mas ele deveria ter um conhecimento que ele deve ter, saber fazer Iereifá, saber fazer Oriki, é muito importante, saber fazer os Oxés e trabalhar com as pessoas. Tem que ter um treinamento para isso, né? E o treinamento é feito de forma gradual. E lá não está explicado, porque eu deixo na escola de Fá explicação para quem é casado e é estudante de Fá e quer ser residente. É muito difícil, claro, ser residente de Fá e casado. Deve ter muito tato, conversar com o seu Oluô, né, o seu mestre, para poder fazer com que você compreenda a Ifá. Aí ficam falando, mas não tem Oluô no Brasil, não sei o que. Sim, não tem Oluô no Brasil, né? Brasileiro, eu digo. Eu não conheço, né? Eu posso até formular a minha frase, né? Eu não conheço um olho de fato. Aquele que pega a cerimônia de Fá de cabo a rabo, né? Sabe recitar os Iereifá, que é a música cantada, reza cantada, sing song, reza cantada, Iereifá, muito importante. Eu não conheço. Conheço uma pessoa que saiba fazer isso, né? Mas ele ainda é jovem ainda e é muito importante ter Fá, mas também tem que ter muito tato, tem que ter muito conhecimento para uma pessoa de fato ser o cacique lá, né? O Uluô, e ditar as regras. Faz isso, faz aquilo, abrir o Itefá e fechar o Itefá, falar os tabus, etc. Então isso é muito difícil. O poder da reza, o poder do axé, o poder da fala, tem que saber falar Yorubá, tem que saber o que você está rezando. Pronunciar o Yorubá é muito importante. Então, por isso que eu falo que é difícil pegar uma pessoa que, brasileiro, principalmente, até porque tem nigeriano também que faz, né, não consegue fazer. Então é questão, a pessoa tem que ser muito boa, tem que ser muito capaz, como um médico tem que ser muito capaz, como um advogado tem que ser capaz, como um enfermeiro tem que ser capaz, em cada profissão, cada segmento, psicólogo, etc. Então é muito importante. E falando resumidamente de Apetebi, a Petebi é a esposa de uma Babalaô. Ela não é de fato iniciada em Fá. Ela pode ter essa iniciada em Fá, mas se ela não fizer reza, se ela não cuidar de Fá, se ela não pegar no Pelé, ela vai ser uma Petebi, simplesmente uma esposa de um Babalaô, que normalmente tem uma função muito importante, que é segurar, né, o cuidado do Ifá do seu marido quando não estiver presente, deixar o local limpo quando não estiver limpo, né, orientar o marido, no caso, a cuidar do Ifá quando se esquecer, no caso, né, ou ele não estiver presente, receber bem as pessoas que vêm de fora. Tem um dado que do Ifá, tem versos de Ifá que falam que o Babalaô, ele não deve escolher quem entra na sua casa. Então ele deve explicar isso para a esposa quando a esposa não sabe. A gente não escolhe quem entra no templo, na nossa casa, para poder conversar com a gente, no caso. Então tem uma função muito grande. O Ifá, disso tudo que eu falei, não obriga ninguém a fazer isso que eu falei, mas é melhor que siga isso, que o Ifá é isso, né? Então, para deixar o cliente e o ouvinte, que aqui também que está me escutando, isso é uma questão bem simples, né? Mas para difundir essa cultura tem que ter pés no chão para poder falar com convicção isso que eu falei agora, né? A respeito disso. E a Lorixá tem uma função muito importante também, né? Que são as mulheres iniciadas em determinado orixá.
E Yalorixá tem a mesma função que teria um Babalaô, só que no caso ela não é iniciada em Fá. Às vezes a Yalorixá é iniciada em Fá, mas ela decidiu por si só aprender mais a força do axé dos determinados orixás que ela iniciou. Então Yalorixá tem uma função muito grande também. Ela não é esquecida na sociedade. E creio eu que é muito melhor eu fazer uma iniciação em Iemoja ou em Oxum com uma Yalorixá do que pegar e conversar com uma Yanifá ou um Babalaô e fazer essa iniciação para mim. Desde que a pessoa tenha muito conhecimento, o Babalaô tenha muito conhecimento naquele orixá. Se não tiver, eu pegaria e conversaria com aquela pessoa que tem está dentro do ramo há muitos anos, muito tempo, e tem já aquela energia dentro dela que pode passar a outrem. O Batalá, Xangô, eu ficaria com essas pessoas. Mas é claro, não vamos tirar a capacidade, porque o Babalaô pode aprender de tudo. O Babalaô pode aprender iniciação de orixá, faz ebó, medicina, enfim, consagrações, batizado, casamento, etc. Então tem que ter responsabilidade muito grande. E no Babalaô tem 2 escolas. A escola de fazer ebó e fazer medicina, e a escola de fazer iniciações de Fá e ebó. Mas ele pode, se ele tiver tempo, tiver disposição, tiver força de vontade, ele pode fazer tudo isso, englobar tudo isso para a vida dele. Se o pessoal tiver dúvida, é só perguntar que estarei aqui, ok? Questão bem levantada aqui por Fábio Sinobre. Achei muito interessante. Tem coisas que homens também não podem fazer, como iniciação de Yami. Eu sempre esqueço de falar disso. Homem não faz iniciação de Yami mesmo, né? Homem não faz iniciação de Yami porque homem não tem vagina. E que tem vagina é mulher. Essa é uma questão de um culto, uma sociedade à parte, né? Como uma vez eu falei na rádio, não costumo repetir, tem certos orixá, porque se você não for descendente consanguíneo daquele orixá, daquela família, você não pode iniciar. E eu conheço somente conheci até hoje uma mulher que é de Ogum, porque a família dela vem de Ogum, vem das origens de Ogum. Então ela é iniciada em Ogum. Então isso é extremamente complicado. E Oxum, quem faz as iniciações de Oxum são as mulheres. Os homens têm acesso até um certo ponto, mas os rituais fechados, quem faz a iniciação é a mulher. Isso eu estou falando que é em Oxobô. Isso se vem em Oxobô, converso com meus irmãos de Fá lá, meus irmãos de Orixá lá. Então é esse acesso que eu tenho. A respeito de Yami, quem tem iniciação, o homem tem iniciação, no caso seria Oxô. Seria receber, o homem pode receber o axé de Oxô de uma mulher ou de um homem, mas ele não pode ter Yami com ele, né? Yami tem vários nomes, tem sociedades, a tal Oxalongá, aberta por Orixá e tudo mais. Não vou entrar nesse assunto agora, que também não vale a pena, porque também não tem muito tempo para falar sobre isso, né? E também não é muito legal, né, por respeito a elas, ficar falando disso. Mas eu entendo, quem viu meu vídeo no YouTube sabe que eu tenho uma bagagem, né, para poder explicar. Isso eu vou explicar muito mesmo na escola de Fá, ao qual o Fábio está falando, que muito do que eu falo aqui ao vivo tem a escola, só que na escola eu dou uma detalhada mais profunda sobre os temas, né? Então, Yami é passado por mulheres, porque o poder da Yami, como eu falei no começo agora, é a vagina. O homem não tem vagina, então não tem como ele pegar o poder de Yami. O que se faz muito, os babalaôs fazem muito, é apaziguar o ataque delas, né, a nossa vida. Então a gente, com conhecimento dos versos de Fá e através de Orumilá, a gente consegue apaziguar, né, as Yami aqui na Terra, Yami Aie e
que o pessoal de outros dizem Yami que está no poder invisível, né? Então eu já falei uma vez sobre as vertentes delas. Tem pessoas que não acreditam que elas estão aqui, que elas são invisíveis, e tem pessoas que acreditam que elas estão aqui. Mas é dito que foi aberto por próprios orixás femininos as sociedades delas aqui na Terra. Então o homem não tem acesso por simples fato, não vai conseguir ter. Pode trazer Babalaô da África e falar que homem pode cultuar Yami, que não, homem cultua Oxô. Homem cultua Oxô. Tem as classificações desse. Oxô brando, Oxô maléfico e o Oxô mais ou menos. Que é o pior de todos, na minha visão. Então tem essas situações, né? Então, como é tabu também, por exemplo, orixá, né, Orô. É tabu mulher ver Orô no meio da rua, que tem como é que eu posso explicar? Orô tem festival, né? Festival de Orô. As crianças e principalmente as mulheres não podem ver quando ele passa no meio da rua, que ele pode matar, né? Não tem um sentido todo para isso. A respeito disso ainda, e até para explicar bem melhor para vocês, né? As mulheres, além desses tabus que o Fábio citou aqui, não tem muito a ver, porque a questão que ele falou do machismo e feminismo, que eu falei no começo, é uma questão cultural, né? Enfatizar que é uma questão cultural, e a questão energia, troca de energia, é uma questão mais de aborígene, de litúrgico, que essa troca faz parte do sistema. Então, para algum é melhor o homem cultuar, e para o Oxum é melhor mulher cultuar. Quando é iniciado Ifá, nós temos um contato maior com esses orixás, que a gente pode ter em nossa casa, seja homem ou mulher, né? Que o Ifá ele abrange e consegue resgatar todas essas energias desses outros orixás, porque o Orumilá foi o que conheceu mais esses segredos desses orixás, né? Então fica muito mais fácil, né? Então as mulheres, infelizmente, na história dos versos de Ifá, as mulheres quebraram os tabus, e esses tabus, né, a respeito de Badu, foi mulher quebrou, entre medicinas, né? Porque uma vez aqui eu falei na rádio por que a mulher menstrua, eu contei esse verso, né? Tudo mais. Vamos ver.